Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, como é recordado a nós, estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo de penitência, de oração, tempo em que nós vivemos esse retiro anual que a Igreja nos oferece, preparando o nosso coração para a Páscoa e também nos colocando mais perto de Deus. E neste primeiro domingo da Quaresma, como é costume em todo o ano, todos os anos litúrgicos, no primeiro domingo da Quaresma, nós lemos e meditamos o Evangelho das tentações de Jesus, que também são as nossas tentações. E é importante nós percebermos que a liturgia de hoje, ela é muito rica para nos mostrar como o mal entrou no mundo, como é a ação do diabo na nossa vida e o que nós precisamos fazer para sempre caminhar na graça de Deus. Olhando para as tentações, nós vamos perceber também que na leitura primeira, Adão e Eva passam pelas mesmas tentações de Jesus. E Jesus passa as tentações que Adão e Eva passou, e nós passamos as tentações de Jesus. Mas é possível vencer o mal. É possível vencer a ação do maligno na nossa vida. Primeiro nós precisamos entender como o mal entrou no mundo. A igreja nunca negou a existência do diabo. Existem várias pregações e várias vezes a igreja nos ensina sobre a existência do diabo e a ação do maligno. O diabo, além daquele ser espiritual que nós imaginamos, ele existe, e também
ele age no meio de nós, tentando dividir e nos separar do amor de Deus. A palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa. E aí, o diabo sempre, a sua missão vai ser nos separar de Deus, nos tirar do caminho da salvação e sempre nos enganar, porque ele é o enganador. E sabendo que ele é o enganador, nós então olhamos para o livro do Gênesis que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Lembremos do diálogo que acontece entre Eva e a serpente. Percebemos que a serpente se aproxima da mulher. Eita, mulher, tem que ser a mulher, né? A serpente se aproxima da mulher e começa a jogar ali algumas coisas. Escuta, amiga, é verdade que Deus falou que não podia comer nenhum fruto daqui das árvores do paraíso? E aí a mulher, não, nós podemos comer de todos os frutos da árvore do paraíso, somente a árvore que está no meio do jardim, que é a do bem e do mal. E a serpente, menina, Deus é mentiroso, Ele não quer que vocês comem da árvore lá do meio do jardim, porque vai abrir os olhos de vocês e vai fazer de vocês igual a Ele. Vocês não vão morrer não, vocês vão ser só igual a Ele, e Ele não quer ninguém igual a Ele. Ou seja, a serpente já diz que Deus está mentindo, né? E com isso ela engana o ser humano. E aí nós sabemos a consequência de tudo isso. Pensar que o diabo, ele nunca vai aparecer diante de nós com a imagem que muitas vezes nós imaginamos, aquele ser vermelho, de rabo, de chifre, com um garfo na mão. Ele nunca vai aparecer diante de nós dessa forma. Ele vai agir no meio da nossa vida, por pessoas, por situações. Ele vai agir dentro da nossa comunidade, ele vai agir dentro da nossa família, ele vai agir no nosso local de trabalho. Para quê? Para que a gente se perca e se separe de Deus. E tudo de forma astuta, tentando sempre nos enganar. Foi o que fez com Adão e Eva, foi o que ele tentou fazer com Jesus, e é o que ele tenta conosco todos os dias. Ele fica o dia inteiro nos odiando, tentando nos tirar de perto de Deus, nos separar de Deus. E aí é que nós temos que prestar atenção nas ciladas do inimigo. As 3 tentações que Jesus passou são fundamentais para a nossa caminhada humana, porque são 3 tentações que estão presentes na nossa vida. Vamos lá, lembrar a primeira tentação. A primeira tentação, Jesus estava lá no deserto, e aí, primeiro, nós precisamos entender que o deserto no mundo bíblico é o lugar do encontro com Deus, mas é também o lugar aonde o diabo age. É o lugar onde nós precisamos viver o silêncio. Só que hoje falar de deserto, para nós se torna algo muito difícil. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo viver o silêncio na nossa vida. Basta pensar que quando a gente fica sozinho em casa, que começa aquele silêncio, o que a gente faz? Liga o rádio, liga a televisão, nas alturas. Por quê? Porque tem medo de ficar sozinho consigo, de se encontrar consigo e com a sua realidade. E quando nós não conseguimos viver o silêncio, nós não conseguimos
olhar para nós, olhar para Deus, olhar para o nosso próximo. Por quê? A agitação, o barulho da vida, e não é só o barulho externo, mas a nossa cabeça também tem dia que parece que tem uma multidão conversando dentro da nossa cabeça. Tudo isso influencia a busca da nossa paz interior. E hoje nós precisamos aprender que o primeiro caminho para vencer a tentação é guardar o silêncio, silenciar mais, buscar a paz interior. E aí, entendendo essa situação, olhemos para as tentações. Primeira tentação, Jesus estava lá no deserto, sentiu fome. E aí o diabo aproveitou dessa situação, falou para Jesus assim: transforma essa pedra em pão. E aí Jesus responde: não só de pão vive o homem. A pedra e o pão são matérias. Matéria é tudo aquilo que é terreno. A primeira tentação está relacionada à nossa busca desenfreada daquilo que é terreno. E aí nós podemos então procurar e olhar tudo aquilo que vai nos escravizando, vai nos fazendo mal, vai nos colocando mais longe de Deus. E aí nós vamos percebendo que aquilo que é terreno, se não for controlado, educado dentro de nós e dentro do nosso ser, nos escraviza. Por quê? Aquilo que é terreno, aquilo que Deus criou, está a serviço da humanidade. Não a humanidade ser escravo das coisas terrenas. E a primeira tentação, quando nós caímos nela, é isso. Nós nos tornamos dependentes de coisas materiais, de pessoas, de lugar, de situações. Por quê? Porque nós estamos apegados à matéria. E se apegar à matéria faz com que nós nos afastemos de Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus no alto do templo de Jerusalém e fala para ele pular de lá de cima, porque os anjos de Deus vão salvar e vão proteger ele. O diabo usa o Salmo 91 para tentar a Deus nessa segunda tentação. E aí, o que Jesus... Primeiro o diabo fala: pula daqui porque Deus vai mandar os seus anjos para te proteger, para cuidar de ti. E aí o diabo diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Talvez vários de nós aqui já nos deparamos com a seguinte situação: alguém chegar para nós e dizer: poxa, você é tão católico, você reza tanto, você vai na missa, e você perdeu o seu ente querido. Poxa, você reza tanto, você ama Deus sobre todas as coisas, e foi diagnosticado com câncer. Você ama Deus, você reza, e está passando problema familiar, financeiro. Onde está esse Deus que não cuida de você? Onde está esse Deus que não evita essas coisas ruins na sua vida? Olha a tentação aí. É tentar a Deus por aquilo que nós precisamos passar na nossa vida. E quando essa tentação vai aparecendo dessa forma, o que ela vai causando em nós? O afastamento de Deus. Nós vamos nos afastando, a ponto de que isso abale a nossa fé, até o ponto de nós perdermos a fé. Por quê? Fomos enganados. Quem disse que Deus não cuida de nós? Quem disse que Deus não olha por nós, não nos protege, não nos ajuda? Quem fala isso quer prejudicar a nossa relação com Deus. Por quê?
A primeira tentação é justamente o mal contra nós mesmos. E aí nós nos tornamos viciados, apegados e temos paixões desordenadas nessa vida. A segunda tentação, ela ataca a nossa relação com Deus. Por quê? O objetivo dela é, tá vendo? Deus não cuida de você. Para que você acredita num Deus desse? Para que você reza para um Deus desse? Se Ele permite que o seu filho morra, que tenha doença na sua casa, problema financeiro, problema familiar, que Deus é esse? E se nós não estamos intimamente ligados com Jesus, nós vamos deixar se levar por essa tentação e perder a nossa fé. A terceira tentação, o diabo leva Jesus num monte muito alto e mostra todos os reinos. E aí fala: se prostrar em adoração a mim, tudo isso será teu. Porque o diabo quis mostrar o poder para Jesus. Essa tentação, ela nos refere ao quê? Vamos olhar o seguinte exemplo. Deus está aqui em cima. Se alguém falar para nós: olha, nós estamos aqui embaixo, faça tal coisa que eu vou te colocar perto de Deus. Se nós não estivermos firmes na nossa fé, nós seremos levados a isso, à busca do poder. E essa tentação, ela fere o quê? A nossa relação com o próximo. Porque nós vamos, diversos momentos, querer o poder para pisar nos outros, para destratar as pessoas, para fazer com que os outros vivam em função dos nossos caprichos e dos nossos desejos. E aí essa tentação quer aflorar em nós o mal do poder exagerado. E olha quantos que caem nessa tentação, porque imagina que a vida é ter poder e dominar os outros. E aí entra o momento de que nós temos que realmente procurar meios, remédios para vencer essa tentação. Quais seriam 3 remédios fundamentais para nós vencermos essa tentação? A primeira tentação nos fala dos desejos desordenados, das paixões desordenadas. Então, aquilo que é exagero na minha vida, como que eu vou regular isso? Como eu vou recuperar essa situação? Por meio do jejum. O remédio que combate a primeira tentação é o jejum. Porque o jejum vai me educando nas paixões desordenadas, porque eu vou controlando, eu vou tirando da minha vida aquilo que é exagero, aquilo que me escraviza. Por exemplo, um vício, a gente consegue cortar, controlar com o jejum, com a abstinência, e é desafiador, mas quando nós seguimos esse caminho, nós conseguimos. A segunda tentação fere a nossa relação com Deus. Qual é o remédio para combater essa tentação? Oração. Porque a oração vai me fazer amigo de Deus, vai me colocar mais próximo de Deus, vai criar uma intimidade entre eu e Ele. E aí, o diabo, por meio de alguém, pode falar esse monte de baboseira na nossa vida. Está acontecendo isso na tua vida, sendo que você ama tanto a Deus. Nós vamos permanecer firmes, isso não vai nos abalar, porque nós acreditamos, amamos, estamos unidos a Deus. E a terceira tentação, ela é vencida com o remédio da caridade. Quando eu consigo olhar para o meu próximo, ter compaixão, e aí lembrar que a palavra compaixão significa sofrer com, eu sou capaz de sentir a dor do outro
eu ajudo, cuido, faço aquilo que o meu próximo precisa. Ou seja, é possível vencer o mal, é possível vencer o diabo, basta nós querermos, basta nós desejarmos e nos esforçarmos todos os dias da nossa vida para isso. Agora, se a gente se entregar, o diabo, diz a carta de São Pedro para nós, que o diabo nos rodeia como um leão a rugir, esperando o momento certo para nos devorar. Se a gente não estiver firme na fé, é o que vai acontecer. Não fique imaginando, gente, que o diabo vai aparecer diante de nós com chifre, rabo, fedendo enxofre e vermelho. Ele aparece como algo muito bonito, muito gostoso, muito atraente aos nossos olhos e à nossa vida. E se nós não tivermos fé, nós vamos cair em tentação. Sempre precisamos ter claro, a tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação. Jesus nos protege contra o mal, mas nós precisamos fazer a nossa parte e não deixar os inúmeros diabinhos que querem morar dentro de nós nos tirar do caminho da vida e da salvação. O diabo nos quer longe de Deus. Jesus quer nós cada vez mais perto dele. Por isso, nos aproximemos do Senhor, da graça, vencendo a tentação e o mal.